Daniel. Senhor presidente e senhores parlamentares, primeiro semestre, essa casa se voltou à sociedade brasileira no enfrentamento dos maiores problemas que o Brasil tinha e continua a ter, porque esse processo não está concluído. Nós tivemos a coragem de enfrentar uma pauta impopular, que foi a reforma da Previdência, mas que era extremamente necessária para o Brasil. Nesse momento, a Câmara dos Deputados ganhou protagonismo, olhou para a sociedade, olhou para o país, esqueceu os seus interesses e fez uma reforma estruturadora para o nosso futuro. Mas a sensação que eu tenho da volta do recesso para cá é de que parece que a gente esqueceu tudo aquilo que a gente construiu no primeiro semestre. Aquele momento voltado à sociedade brasileira, aquele momento de deixarmos de pensar no nosso interesse para pensar no interesse do povo. E começou-se de forma sequencial a ver a Câmara dos Deputados votar as questões corporativas e internas, ignorando tudo aquilo que pensa o povo brasileiro. Foi uma sequência. Veio o abuso de autoridade, agora a gente está discutindo a questão da lei dos partidos, da maneira como está sendo debatido. Tem na pauta uma discussão sobre o que alguns chamam de lei da mordaça da Receita Federal. Uma sequência de momentos que, ao invés de nós estarmos pensando no Brasil, parece que a gente está pensando no interesse dos partidos, dos políticos e da política. Esse debate aqui hoje está completamente enviesado, porque essa discussão não é uma discussão sobre financiamento público e financiamento privado. Porque se fosse discussão sobre financiamento público e financiamento privado, como eu tenho ouvido de alguns, o texto do Senado seria aprovado, porque o Senado está estabelecendo o fundo. Então a discussão não é sobre financiamento público. A discussão é efetivamente sobre um conjunto de regras dos partidos que criam um grau de subjetividade e diminuem a transparência na utilização desses recursos que são públicos. Então a discussão não é simplesmente ser a favor de financiamento privado ou ser a favor de financiamento público. Está equivocada essa visão e essa discussão. Não dá de forma alguma para a gente aprovar um texto que tem itens, como que eu vou ler agora o seguinte: para os fins do disposto do artigo, gastos com advogados, contabilidades, referentes à consultoria, assessoria e honorários, relativos à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou de partido político, não está sujeito à contabilização ou à limitação. Ou seja, estamos dizendo aqui que consultoria, que é algo extremamente subjetivo, não vai ser mais contabilizado em conta de campanha. É isso o avanço de transparência que a gente quer fazer. Esse é um momento que a casa parece estar olhando para si. Faço aqui um apelo, mesmo achando que o texto do Senado não é o ideal, porque ainda é um cheque em branco no valor, mas para que seja aprovado o texto do Senado. Se a discussão é sobre o financiamento, vamos aprovar o do Senado. Não é verdade que a discussão é sobre financiamento. A discussão é sobre a aprovação de um texto com este grau de subjetividade para a utilização desses recursos que não são nossos, são da população brasileira. É importante que essa casa volte a fazer a reflexão que fez no primeiro semestre e volte a atuar nos interesses da sociedade. E para aqueles que fazem oposição ao governo, vocês estão dando um grande presente ao presidente Bolsonaro, porque está muito evidente que ele vai vetar e vai ficar somente esse item do fundo. Está se dando um presente à oposição completamente perdida